Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, o DIEESE divulgou uma nota na semana passada mostrando que até dezembro o pagamento do 13º salário tem um potencial de injetar na economia brasileira cerca de 232 bilhões e 600 milhões de reais, montante que representa aproximadamente 2,7% do PIB do país. Lembrando que ele vai ser pago para os trabalhadores do mercado formal, incluindo aí empregados domésticos, aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios. Além de representar um alívio financeiro importante para as pessoas nesse momento de crise socioeconômica, Silvestre, também é uma injeção de ânimo e de recursos na economia? Sim, o 13º, Glauco, é um recurso que entra, grande parte dele, no final do ano, né, assim, novembro e dezembro, e também há uma grande expectativa, tanto do ponto de vista das pessoas que têm direito, que acessam o 13º, e, sobretudo, do comércio, né? Porque você tem, de fato, uma injeção de recursos e, nesse período do ano, é normal, digamos assim, o crescimento das vendas. Agora, esse ano, né, assim como o ano passado, como a gente está vivendo uma crise econômica agravada pela pandemia, muito provavelmente as pessoas, os recursos do 13º que entrarão na economia serão por parte daqueles que recebem esses recursos. As pessoas devem ter, digamos assim, mais cautela, né, Glauco, em razão exatamente dessa situação de crise que a gente está vivendo. Você tem as pessoas, né, as famílias muito endividadas, ou seja, um aumento da inadimplência. Então, é sempre bom ter cautela e utilizar os recursos, pelo menos parte deles, digamos assim, para poder quitar essas dívidas, né? A taxa de juros está subindo, enfim. Então, é interessante fazer uso dos recursos do 13º, claro. As pessoas devem, evidentemente, sempre que possível, fazer as famosas, né, ou as tradicionais compras de final de ano, mas também reservar uma parte para pagamento de dívidas, né? E, claro, se sobrar algum, fazer algum tipo de aplicação, porque fazer uma reserva, digamos assim, porque você tem também, nesse começo de ano, algumas despesas típicas, né? Agora, a gente tem aqui um contingente bastante grande, né, Silvestre, de aposentados e pensionistas, que corresponde a 32,3 milhões, ou 38,7% desse total que vai receber o 13º. Isso é bastante ilustrativo da importância que tem os pensionistas e aposentados, de uma forma geral, para a economia do país, né? Algo que foi bastante discutido na reforma da Previdência, mas que acabou não sendo contemplado, já que a reforma, além de rebaixar a condição do beneficiário de uma forma geral, também aliada à falta de política de valorização do salário mínimo, acaba jogando a remuneração média lá para baixo. Sim, é importante também destacar o volume de recursos, né, e de pessoas que são aposentadas ou que são pensionistas, sejam elas do regime geral da Previdência Social, ou seja, INSS, mas também as pessoas que estão, digamos, pensionistas, aposentados dos regimes próprios da União, dos estados e daqueles municípios que têm regime próprio de previdência, né? Então, de fato um montante considerável. E é óbvio que o maior valor, em termos médios, é exatamente do segmento dos aposentados e pensionistas do regime próprio da União, né? Porque, obviamente, puxado aí pelas maiores os valores de benefícios de aposentadorias, até porque, né, Glauco, nesse segmento, no geral, as pessoas, né, se aposentam
basicamente com os valores, com as remunerações recebidas na ativa, né? Claro, tem mudança com a Previdência, mas é importante chamar atenção para isso, né? Agora, outra coisa, né, Glauco, que o valor do salário, o valor do 13º é um valor pequeno, né? Que mais ou menos, né, ele se aproxima, digamos assim, da remuneração média do mercado de trabalho. Ou seja, agora, por exemplo, para 2021 está algo em torno de R$ 2.539, R$ 540 reais, né? E eu queria só chamar a atenção, quando eu falei das despesas típicas, né, que seria interessante ter cautela com relação ao uso do 13º, é que nesse período, ali no começo do ano, a gente tem algumas despesas, como, por exemplo, o pagamento de PVA, pagamento de IPTU, matrícula escolar, material escolar. Então, nesse sentido que eu estava dizendo que é importante também, se possível, reservar uma parte do 13º para fazer frente a essas despesas. Silvestre, segundo os últimos dados do IBGE, a taxa de informalidade no Brasil hoje já chega a 41,1% da população ocupada, o que equivale a 37 milhões de trabalhadores informais. Sendo que, obviamente, esses trabalhadores não recebem nem 13º, também não têm acesso a diversos outros direitos. Mostrando, né, como o Diese mostra nessa nota, que existe aí uma importância muito grande desse 13º para a economia de uma forma geral. O Brasil também perde, né? Não são só essas pessoas, esses informais que perdem do ponto de vista da economia familiar, não recebendo o 13º, mas a economia, de uma forma geral, também acaba perdendo, acaba crescendo menos, por exemplo, o setor de serviços nesse período e gerando menos empregos. É um ciclo vicioso muito ruim, Silvestre. Sim, quer dizer, aí, Glauco, é importante chamar atenção para o seguinte: essas nossas estimativas, né, de montante do 13º, a gente pode considerar até em certa medida até uma estimativa conservadora, porque, como você lembrou, você tem aí os trabalhadores informais, né, que muito provavelmente alguns desses trabalhadores podem até receber o 13º, mas a gente não tem esses dados para poder mensurar. Então, nesse sentido, você, mesmo que algumas pessoas recebam, né, você não tem como mensurar. Agora, no geral, é isso que você lembrou, quer dizer, tem um prejuízo aí para a economia. Você imaginar que esse volume de pessoas, né, esse contingente de pessoas que estariam no mercado informal de trabalho, quer dizer, se essas pessoas recebessem o 13º, imagine o volume, né, o montante de recursos que não entraria para a economia. Então, isso de fato, traz um prejuízo para a economia e para as pessoas de uma maneira geral. Agora, só para frisar que você pode ter efetivamente algumas pessoas que, mesmo não tendo uma relação formal de trabalho, elas podem receber 13º ou algo similar. Só que, infelizmente, a gente não tem como mensurar isso. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um bom dia para você. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre.